Muito bem, ouvimos aí o Orlando e outros personagens. Vamos começar pelo Flamengo, que tomou a liderança do campeonato e tem no Maracanã feito, talvez a exceção do clássico com o Vasco, né, que foi um jogo amarrado, empatou apenas e demitiu-se o Carille, talvez não por conta desse resultado, mas pela o superdimensionamento do que é o problema do Vasco hoje. Mas lá do Flamengo tem amassado todo mundo, o Corinthians não foi exceção. Foi um 4-0 em que, se a gente olhar bem o jogo, ficou em conta, hein? Ficou. O jogo com 20 minutos já estava resolvido, a goleada já tinha se insinuado no primeiro tempo. Muito por méritos do Flamengo e também o Corinthians errando acima da conta e tal. Depois a gente vai entrar nos problemas do Corinthians, do goleiro ao ponto esquerda, passando pela comissão técnica, pelo presidente, por tudo que está acontecendo com o Corinthians depois do título paulista. Mas assim, né, o Flamengo, descansado, com energia, com o estádio cheio, com seus principais jogadores, vai ser um time dificílimo de ser derrotado nos seus domínios e ser brecado nos seus domínios. E quando o Felipe fala ali da questão, né, das opções, ontem talvez o Flamengo tenha passado quase pela sua escalação ideal. Ainda tinha alguns desfalques, mas a gente chega, né? O Alexandre estava machucado, o Danilo estava fora, tal. Era um time com os principais jogadores todos com muita energia. O Arrascaeta está bem, o Pedro está voltando agora como titular, o Cebolinha está voltando bem agora. Aquele momento do Flamengo, no início da temporada, eu distingo o Flamengo do Corinthians da seguinte forma. O Flamengo ganhou o estadual de um rival assim como o Corinthians, só que o ano não acabou, o ano estava começando. E acho que os aprendizados do estadual para o Flamengo, sobretudo a questão das lesões, do tipo de jogo do Felipe Luiz, do intervalo pequeno entre as partidas, que seria ainda maior agora na maratona tripla, serviram para o Flamengo dosar. Né? Dosar não significa menosprezar. Quando o Central Córdoba menosprezou e até agora está devendo na Libertadores. Né? Então não é um time embate, foi no Maracanã. Né? Não foi no... Né? Vai ter que fazer o resultado na Argentina. Isso serve para qualquer time. Pode ser o Flamengo e o Palmeiras, que são os melhores. Se não jogar, no máximo, não ganham. E acho que o Flamengo fez um jogo no primeiro tempo ontem, no máximo. E no segundo tempo dosou, tocou, andou. O Corinthians está com medo também de tomar mais, então administrou porque tem muito mais pela frente. Não acabou o campeonato no 4-0. Né? E acho que o Felipe, aos poucos, é natural que o trabalho dele esteja se estabelecendo, inclusive em termos de calendário, em termos de opções do elenco, situações táticas, situações técnicas, opções. E acho que ele jogou pelo resultado em Quito. Já foi um aprendizado. No segundo tempo, o Flamengo só se defendeu no Equador. E ontem jogou para ser o protagonista, fazer talvez a maior atuação do Campeonato Brasileiro até agora. Né? E acho que o segredo de um time é saber se adaptar às circunstâncias. Né? Se o empate for resultado na Argentina, que traga o empate. O Flamengo não precisa amassar todos os seus adversários. Porque não adianta ganhar do Juventude de 6, do Corinthians de 4, se você perde no final de semana seguinte. E acho que aos poucos o Felipe vai entendendo essas questões e tentando administrar o ótimo elenco que tem pelas mãos. Né? Esse cara, né, faz muita diferença, né, ter um certo avante desse jeito, desse tipo, para qualquer time. Né? E aos poucos o Flamengo volta a ter a referência do futebol brasileiro na frente. E volta a jogar em função dele. Era diferente com o Bruno Henrique, é uma característica diferente. E o Pedro iniciando. A atuação do Flamengo, se não beirou a perfeição na primeira etapa, chegou perto disso, mesmo com todos os poréns que a gente vai secar do Corinthians daqui para frente. Esse é um resultado que, se a gente olhar cruzando com outros da tabela, evidentemente, nos faz pensar, Massini, Vessone, quem segura o Flamengo? Porque o Vasco foi com a proposta de se defender e o Léo Jardim foi fundamental. Jogar de igual me parece que não tem como, né? Não, acho que dá para segurar. O Vasco segurou, o Central Córdoba venceu. Não é assim também. Acho que há limites, mesmo para esse Flamengo. Para mim, isso é futebol, não é mecânico que você vai conseguir um 4-0. Tem muito aí também do que o Corinthians deixou de fazer. E tem uma estratégia bem definida do Flamengo, que é o início. Né? Quando o início é avassalador, você faz um gol muito cedo, segundo. Isso aí é um jogo... Como pode tomar um gol desse? Né? Estamos vendo aí o Hugo, né, o goleiro, que voltou, bom goleiro e tal, mas aí é complicado, né? E muito talento do Pedro. Muito, porque se fosse um jogador, se fosse o Massini, a bola estaria caindo neste momento no peito do Zeca Pagodinho, lá em Duque de Caxias. Então, não dá, sabe? Tem muito também, fala muito do Corinthians, no momento do Corinthians, né? Muito fácil entrar na área do Corinthians, fazer. O Flamengo fez o que quis, né? Com aquilo que o Orlando preparou, coitado. Né? Nem vou tocar o nome dele, mas ele é o técnico, é o responsável, estava lá no banco de reservas. Esse fator de você conseguir estender o jogo contra o Flamengo sem tomar gol até os 30, 35 do primeiro tempo, vai te dar uma condição de ganhar o jogo, de ganhar ou empatar o jogo, porque
é um modelo de jogo, o Arnaldo tocou nesse ponto, a gente vem falando isso aqui há algum tempo, que desgasta muito. É o tempo todo, marcação dupla, tripla, em quem está com a bola, né? Os caras falam portador, né? Não, é no carteiro. Quando o carteiro está com a bola, você tem que marcar o carteiro. Solta o cachorro no carteiro para você poder fazer a coisa funcionar. E o Flamengo faz isso muito bem, tem muito talento. A gente tinha muita dúvida sobre o Pedro, como ele voltaria, né? E ele voltou esplêndido, né? A atuação dele ontem foi de cinema, cara. De cinema, a atuação do Pedro foi espetacular. Não tem nenhum time no Brasil que tenha um centroavante como ele. Ele é o melhor centroavante que existe. E esse pênalti é ridículo, né, cara? Isso aí é um negócio ridículo. Não tem como marcar um pênalti desse. Ainda chama VAR e o cara vem pro VAR pra ver isso aí. Isso é ridículo, cara. Concordo com você. Entendeu? Acho que a gente tem que gritar, porque isso aí é ridículo. A arbitragem brasileira está muito perdida com o Rodrigo Cinca. O que me parece, antes da gente entrar no futebol, mas aproveitando, é que a intenção é clara de desacreditar o VAR. O gol do Fortaleza é um gol que você olha ali, não é difícil. Mas não é conclusivo, já do chip, beleza, não tem o chip. Mas dá pra ver que a bola entrou. Esse pênalti é mais um daqueles que outro árbitro talvez vai ver ali, não, mas espera aí, ele teve tempo de reação. Ele é tocado, porque aquele argumento que você adora, né, Nando? Houve o toque. Houve o toque. Mas assim, ele é tocado, toque, mas ele teve possibilidade de progredir. E aí ele sente que não vai dar. Então houve. Quer ver pênalti, vê. Em outro jogo, outro árbitro, talvez não se veja pênalti. E aí o torcedor fica louco. Claro. Entendeu? Mas e aí, Vessa? Vamos lá. O Corinthians, quando tem duas camisas fortes, uma de um lado e do outro, e dois times que investem bastante no futebol, e o Corinthians se investe bastante no seu futebol, você só tem esse 4-0, que poderia ter sido 6, foram 2 bolas na trave, mais esse lance aí, que quase foi gol, enfim. Você só tem uns quase 6-0, quase um 7-0, se o outro também colaborar muito com você. Senão você não tem. Você vai perder o jogo, mas você não tem um 4-0, muito menos 6-0. E o que o Corinthians fez ontem foi colaborar, marcar fofo. Essas tabelas todas que a gente está vendo, tudo entrada pelo meio, seu Carrilho, seu Bidon, seu Ranielli. O Corinthians é o time que joga com 3 volantes e não joga com nenhum. É o time que joga com 3 volantes e todo mundo chuta da entrada da área. Então, os emocionados falavam, não, o Donelli é fraco, é braço curto e tal. O Hugo Souza tomou 2 gols de chute de fora da área. Por que tomou? Porque os caras acertam o chute. E porque não adianta ter goleiro se você fazer o que o time está feito. Acerta o chute com tranquilidade. Com tranquilidade. Corpo, olha o gol, né? Fica tudo muito mais fácil. Sim. O Flamengo tinha 3 jogos no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e eu discordo do seu início lá. Ele perdeu, ele empatou com o Inter, empatou com o Vasco e ganhou bem do Juventude. Ele tinha 55% de aproveitamento no seu estádio, jogando aí e tal. Então, o que o Corinthians faz ontem é uma atuação vergonhosa, é uma atuação que colabora para esse 4-0, que poderia ter sido bem mais. Uma atuação, o Romero fala em falta de postura, e ele quis dizer isso daí que eu estou exatamente falando, marcar fofo, com outras palavras, porque alguém lembra aí do Flamengo fazendo esse monte de tabela contra o Central Córdoba? Sabe por que ninguém fez? Porque o pau cantou. Porque é assim que você tem que jogar. Ou você joga dessa maneira, a Vera, com um time bom como esse do Flamengo, ou você vai passar vergonha como o Corinthians passou. Olha lá as tabelas, vamos lá, vamos tabelando, vamos entrando na área, vamos jogando, é driblinho, é rolinho. E isso daí, cara, no futebol profissional, que o adversário já é mais forte que você, já tem um elenco muito mais forte que você, tem mais dinheiro, tem mais investimento, tem uma diretoria muito mais séria e tudo mais, já é difícil. Se você colaborar dessa maneira, fica ainda mais difícil. Por falar em melhor elenco, só uma curiosidade, olha esses 4 jogadores. O Corinthians não tem nenhum jogador de beirada de campo, tá, no elenco, 0, nenhum de velocidade e tal. Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Michael. O Flamengo tem 4 no banco. O Corinthians não tem nenhum nem pra jogar caras de beirada que poderiam mudar o panorama. É só para ilustrar a diferença de momento aí financeiro e tudo mais entre os dois clubes. Detalhe, não é que é de arrecadação. O Flamengo fechou aí 1,3 bilhão. O Corinthians fechou 1,1 bilhão. Esses dois arrecadam pra caramba e quase parecidos. Só que um fez a lição de casa, diminuiu sua dívida drasticamente, o outro vai explodindo a sua dívida não, e você... Mas o Corinthians tem 8 volantes, né, Vessão? Pra quê? Tem o jogador mais caro do país. É isso, e tá vendo? Então, assim, não é... Entendo o que você está dizendo, você tem razão. É que é muito mais macro o que eu estou dizendo, né? Não, você tem razão. Mas ainda assim o Corinthians investiu no Memphis. Então, o Corinthians não, né? Não é ele. Sim, mas a briga, marca, né? Então, assim, eu acho que tem escolhas que são mal feitas, né? Aí, e não, eu acho que o Memphis não é uma má escolha de jeito nenhum, mas não teria como escolher 2. A marca queria o Memphis. Então, a marca manda, põe o Memphis, beleza. Agora, você ter 8 volantes, ter uma zaga que não se confia, e não ter jogador de lado de velocidade, tá na conta da gestão. E aí só um agravante, não é dinheiro. Um agravante aí, o Orlando, eu até entendi a tentativa no 4-3, de novo o Romero com 1 e o 2 na frente,
Só que, então, eu achei ok a escalação. Ok. A única ressalva que dava para fazer era, você jogou na quinta, chovendo absurdamente, um campo pesado. Félix Torres fez aquele ato completamente imbecil, deixou o time com 10 minutos. 80 minutos jogando nessa canseira. O mínimo que você teria que fazer é, cara, eu fui à Vera quinta-feira num cansaço lascado, joguei 80 minutos com 10 homens. Esses caras não vão aguentar suportar o Flamengo no Maracanã. Você talvez poderia ter revigorado. Só que aí entra o interino. O interino, o que ele tá o interino faz o quê num banco? Evitar o máximo de estresse interno de grandes mudanças ou tirar jogadores que vinham jogando. É normal, qualquer interino faz isso. E o Orlando falou, vou fazer o feijãozinho com arroz, não arrumo muita confusão aqui e tá tudo bem. Então, e aí entra a possibilidade para mim que eu acho que o Dorival deveria estar na beira do campo, ele poderia tomar atitudes que o Orlando, por exemplo, não tomou. Ele acertou sexta de manhã, teria ido à tarde para o CT, trabalhado, mesmo que do lado do Orlando, no sábado treinado o time, domingo ia para o jogo e se fosse goleado, tivesse sido goleado junto, mas estivesse na beira do campo. O Corinthians... Isso é uma questão burocrática, Bessa? Mas você resolve, ele estava livre no mercado, ele não tem problema. Então, mas você resolve, mas nós estamos aqui, ó, segunda-feira, 12h31. O Corinthians não anunciou ainda o Dorival. Não anunciou. Por quê? Porque tem alguma coisa para resolver, né? O Dorival... Então, houve essa reluta nisso. Então, mas o Dorival tá exposto, ele foi ao jogo. Então, ele foi no vestiário. Então, isso diz até mais. Ele deu palestra pré-jogo e pós-jogo. Na reza ele estava lá. Exato, o Corinthians... Então, vamos tirar o Orlando total dessa história, né? Porque o Orlando não tem nenhuma responsabilidade nenhuma. A questão é, a partir de um momento em que um time de futebol, primeiro acha que ganhou o ano com o Paulista, depois da primeira derrota, o principal jogador demite o técnico numa entrevista e depois ele sai... Aconteceu alguma coisa de grave com o Memphis Depay? Se não aconteceu, o que ele fez foi deixar os caras na mão. Ontem sim. Né? Porque estava perdido já o negócio. Ele toma um chute na canela. Vamos ver. Certo, eu já tomei na cara. O time está perdendo de 4-0. Então, o Memphis Depay tem muito mais responsabilidade que o Orlando Ribeiro. Em tudo que está acontecendo com o Corinthians agora. Na camisa 10, no tratamento do Garro, na demissão do técnico e no seu salário mais alto do país. E ele deixou o time na mão. A questão é que os jogadores do Corinthians, talvez pelo título paulista, têm uma inebriedade. Ou o Corinthians, ou qualquer time do país, pode ser o Flamengo, joga a Vera ou ele perde qualquer um. Perde o Huracan, perde qualquer um. E ontem não foi esquema tático. Inclusive o Flamengo. Não é esquema tático, porque o Corinthians jogou 1000 vezes nesse sistema, certo? É que o Corinthians... O que é marcar fofo? O Corinthians não se empenhou na partida, não tem comando, é um time acéfalo, não tem comando... E aí... o trabalho do Dorival vai ser muito grande, vai ser nada. O trabalho do Dorival simplesmente é dar um norte, um comando a um time sem comando. Ele sabe fazer isso. Agora, primeiro ele precisa ter condição legal de fazer isso. E ele não tem. Senão ele estaria na beira do campo. Em todo o clube ele foi para a beira do campo. Ele não pôde ir ao campo. Não é que ele recusou como o Tite. Eu não quero estrear contra o Corinthians, eu não vou. Ele foi. Ele estava lá. Só que ele não podia rubricar a súmula, né? Então, eu acho que o Corinthians é aquilo. É isso que me preocupa. Não me preocupa, porque o Corinthians não se preocupa. Não. Né? Sim, não devia me preocupar. Vai. Exatamente, o Corinthians não se preocupa com ele mesmo. Né? Então essa é uma questão. O presidente deu a cartada populista de contratar o técnico da seleção brasileira, só que o técnico da seleção brasileira não pode estrear. Mas ele não anunciou até agora. Nós estamos aqui a rede do Corinthians. Por que o Corinthians não anuncia a contratação de um técnico na rede oficial? Porque ele não pode. A gente estava lembrando fora do ar aqui que o Diniz, numa situação muito similar, assumiu o São Paulo e foi, né? Eles não quiseram, as duas partes não quiseram. Eles quiseram tratar às 18... É a mesma coisa que Arnaldo, eles quiseram tratar às 18 horas do domingo como um ponto de virada do clube. O que ficou para trás, às 18 horas para trás. Estamos vendo. Então, exatamente, estamos vendo. O clube e a diretoria e o Dorival quiseram tratar assim. Ou seja, foi considerado um jogo descartado. Eles quiseram vida nova a partir de domingo, 18 horas. Trataram dessa maneira. Não é assim. Não é assim. Muita gente participando com a gente. Cadê aqui? O Cortes Brasil. É um perfil, tá assim não. O Arnaldo quer a cabeça do Dorival já? Não, ao contrário que ele está falando. Está falando que o Dorival poderia estar, enfim, como o Vessone advoga aqui, mas tem uma questão burocrática que a gente não sabe bem qual é. Talvez seja a rescisão do Ramon, não sei, né? Para ter lá, que não pode. E eu citei o Diniz, porque o Diniz, eu acho que é mais esse o ponto. Não tem nada. Por que não tem nada a ver? Você anuncia a hora que você quiser. Sim, como técnico, sim, mas para estar na beira do campo. Mas você poderia ter anunciado, nem isso fez. Não, vocês não estão entendendo. Nem anunciou. Por isso. E isso independe de Ramon. Anúncio você faz o que você quiser. Tudo foi isso assim. não é contrato do BID. O BID é uma coisa. Quantas vezes ele almoçou com os caras? 650 vezes. Tudo demorado por alguns motivos. Mas o BID é uma coisa. Tudo bem. Anunciar numa rede social do clube que é o novo treinador é outra. Isso não tem problema. As imagens pegaram ele lá, como você falou, foi no vestiário. Então, mas essa coisa do exemplo, né? Eu estou citando o Diniz aqui com o São Paulo, porque a situação era muito similar. Maracanã de novo, Flamengo de novo, Flamengo potência que tem sido. Do Diniz foi Jorge Jesus. E aí ele quis ir pro... Então é isso. O gesto, é exatamente isso. O Dorival tá livre no mercado. Não.
São situações diferentes. Ele não tem vínculo com o Dorival com não está livre no mercado. O Corinthians não teve condição de oficializar o treinador até agora. Porque não quis. O Diniz, você lembrou? Flamengo do Jorge Jesus. O Diniz foi anunciado oficialmente pelo São Paulo Futebol Clube. Oficialmente. E pôde estar, aí é uma questão de opção ou não, pôde estar na estreia contra o Flamengo do Jorge Jesus, empatou 0-0. Rifar o jogo, começar do zero, vamos deixar para depois, não sei o que lá, não faz sentido no futebol atual, ainda mais num clube desse tamanho, nessa condição, contra um adversário desse. Mas para mim E de novo, o Dorival estava presente. Então, o Dorival, hoje nós estamos falando, não é Orlando, é o Dorival. Certo? Sim. Mas não é, né? Então, vai ser. Mas não é. Vai ser quando? Né? Vamos ver. Vai ser, acho que, a contratação oficializada mais demorada da história do futebol brasileiro por alguns motivos. Não é só por opção estratégica, me parece. Quanto tem da CBF ainda com o Dorival? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Porque essa é uma questão em que você talvez tenha que abrir mão de rendimentos importantes. Né? Ele poderia, por exemplo, ter dado o treino no sábado, à tarde, o treino. Aliás, o treino foi pra tarde, normalmente o Corinthians treina sábado de manhã, quando viaja pra viajar. Treinou sábado à tarde, que era pra dar tempo, se fosse o caso, do novo treinador trabalhar à tarde. E também não apareceu lá. Então, assim, nem anunciar o Corinthians anunciou ainda. E eu acho que foi uma questão dos dois. Vamos levando aí e tudo mais, aí a gente passa esse jogo, a gente faz vida nova a partir de segunda-feira. A tendência é confirmar o anúncio hoje e amanhã, meio-dia, vai ser a apresentação dele no CT. Você estava com a impressão, desde a sexta passada, o Dorival vai ser anunciado até o final do dia. Sexta, antes do Tite. O Dorival deve chegar. Isso é até o jogo do esporte, hein? Esporte. A impressão era, o Dorival vai ver o jogo contra o esporte. Não apareceu. Aí veio o Tite e tal. O Dorival vai comandar o treino depois do Racing do Uruguai. Não apareceu. Ele apareceu pela primeira vez lá. Então nós estamos falando dessa história desde o jogo do esporte. Desde o jogo do esporte. O Corinthians está lá. Enquanto não tem problema, enquanto não perde com o Orlando Ribeiro, agora perdeu de 4. E o Corinthians precisa se explicar. O Fabinho Soldado, o Melo, precisa se explicar, né? Ontem, por exemplo, o Fabinho não ter dado uma entrevista é uma vergonha. Então, deixar o Orlando falar, o Romero fala toda vez. Tal. Ontem era o Fabinho para falar, uma vergonha. Era falar, aconteceu isso, a gente demorou por isso. Agora, a partir de agora, até explicar pro torcedor, a vida nova a partir de agora, ou ele comanda o time tal dia. Era ele para se explicar, era ele para falar. Ontem não falou. Realmente, isso daí eu não entendi muito bem. Jogaram de novo na mão do Romero para ele dar entrevista e tudo mais. E não deveria ter sido assim. E só para constar, naquela estreia do Diniz no São Paulo, o São Paulo segurou um empate lá, né? 0-0. De forma exemplar, mas o Diniz não gostou da atuação. Porque aí é uma questão pragmática. Foi o único jogo que o Flamengo do Jorge Jesus não marcou gols no Maracanã, mas o Diniz não gostou da atuação. Mas aí eu acho que tem um pouquinho do discurso da porta para fora, porque quando você assume para não perder, que poderia ter sido o caso, né? Se o Corinthians hoje, com o Dorival, eventualmente, tirado as questões burocráticas que a gente pode não ter conhecimento aqui, segura um empate com o Flamengo, o início é outro, né, Vessone? É uma trajetória que começa... Sim, sem dúvida. Só para não deixar passar, que a gente está mostrando exatamente agora, esse é um nojo, né? O Ramon Abel Abate é um nojo esse pênalti, é uma vergonha esse pênalti. Que não aconteceu, o Arrascaeta fica no chão até o VAR achar, aquela festa, Maracanã, festa ali da emissora de TV, show do Belo, o árbitro falou, acho que eu vou participar junto aí também, era pra ter sido outros gols, era pra ter sido 6, 7, eu já falei aqui, o pênalti não muda nada, mas isso é uma vergonha, um pênalti como esse mesmo Ramon... Caseirão, né? Esse mesmo Ramon, em 2021, o Corinthians, Neoquímica Arena, estádio pandemia, contra o Flamengo, o Adson toma o mesmo biquinho, ele não dá o pênalti, o VAR não chama, e aí o técnico do Corinthians foi reclamar, foi expulso na hora da reclamação. Esse mesmo árbitro, com o mesmo biquinho, na pezinho ali, aí os dois times envolvidos, só que era invertido, Ramon Abel Abate deixa passar e vai embora. Tal. Então, só pra constar, aí não mudou nada, ia ser goleada do mesmo jeito, mas isso daí é uma vergonha.